Eu não pratiquei o principal conselho que eu dou para as pessoas. A coisa que eu mais falo para todo mundo quando eu converso com as pessoas é: não negligencie o seu sono. Ele é muito importante para ser negligenciado e você precisa realmente dormir 8 horas por noite, pelo menos, tá? No mínimo do mínimo 7, porém você já vai começar a sentir deficiências. E foi isso que aconteceu comigo. Há uns 2 anos, três talvez, eu li esse livro. E ele é um livro realmente fascinante e muito bom. E mostra os perigos de não dormirmos bem, de não dormirmos a quantidade e a qualidade de horas suficiente. Aqui ele vai falar muita coisa, mas muito mesmo. Diabetes, imunidade, Alzheimer, infarto, pô, lesão no esporte, enfim, um monte de coisa mesmo que a falta de sono gera em nós. O que aconteceu comigo? Eu estava ali achando que às 7 horas, 7 horas e meia, 6 horas e meia de sono estavam sendo razoáveis. Estava indo treinar à noite e acordando cedo para ir para missa. Então, às vezes eu estava extrapolando um pouco ali. Passava mais tempo, sei lá, vendo meus jogos de futsal que eu gosto, ia dormir depois das 10 e acordava às 6. Enfim, tava negligenciando um pouco essa parte. E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu estava ficando mais cansado e que minha cabeça estava ficando um pouco mais travada diante das atividades que eu estava fazendo. E daí, anteontem, eu resolvi fazer um teste. Eu falei assim, meu, vamos ver se é sono mesmo ou se é alguma outra coisa. Falei, amanhã eu não vou colocar despertador, vou acordar a hora que meu corpo quiser. Magicamente, eu dormi bastante e acordei super disposto. O dia rendeu, minha cabeça fluiu, eu consegui é, evitar o uso de celular, que estava sendo um problema para mim também. Não que estivesse em excesso, mas eu estava às vezes sempre fugindo pro celular para fazer alguma coisa que eu não deveria, para fugir de alguma coisa que eu deveria estar fazendo, né? E eu comecei a perceber isso, de, ó, acho que talvez seja o sono. E agora eu quero conversar um pouco sobre isso, sobre esse livro e sobre as boas práticas que eu acho que a gente pode ter. Esse livro aqui, ele é muito bom, ele aponta muitas coisas, apesar de, como um americano, ou quase todos os americanos, eles serem muito evolucionistas, coisas que eu realmente não concordo muito, eu acho que, enfim, a teoria da evolução já cada vez mais não passa credibilidade, mas enfim, não tô aqui para discutir isso. Então, tem hora que ele fala assim, porque nós éramos primatas e dormíamos em árvores e não sei o que. Sei lá, pra mim não faz muito sentido, mas a parte do sono em si é muito interessante, né? É, de não dormir, os estudos. E um estudo que eu lembro que eu li era assim: eles pegaram três grupos de pessoas. As primeiras pessoas dormiam 8 horas, tá? O segundo grupo dormia 6 horas e o terceiro grupo dormia 4 horas. Eles mediram a atenção de. Mentir, foi mal, vamos lá. Um grupo varou à noite, 24 horas acordado. O segundo grupo é, dormiu 6 horas e o terceiro grupo dormiu 4 horas, tá? Mas algo mais ou menos assim. Eles mediram a atenção antes de começar, né? Aí depois eles mediram desse grupo de 24 horas e deu a atenção, né? A atenção desse pessoal numa prova lá. Foi horrível, tá? Uma atenção muito baixa, enfim. E daí eles começaram a medir esses outros dois grupos, né? Algo do tipo. Então as pessoas que dormiam 6 horas e as pessoas que dormiam 4 horas. Vamos lá. Quem ficou 24 horas, vamos supor que teve uma pontuação muito ruim. Não vou falar números aqui. Aí esse grupo que dormia 4 horas por noite, ele demorou apenas 4 dias, se eu não me engano, para ter o mesmo desempenho do grupo que ficou 24 horas varado, que ficou 24 horas sem dormir. Ou seja, em 4 dias dormindo apenas 4 horas, o seu déficit cognitivo é gigantesco. E o mais surpreendente é o terceiro grupo que dormia 6 horas. Se eu não me engano, eles demoraram 11 dias, apenas 11 dias, para ter o mesmo desempenho do pessoal que ficou 24 horas acordado e fez o teste.
Então isso mostra que talvez dormir essas 6 horas, dormir pouco, vai nos prejudicar no longo prazo, vai prejudicar nossa atenção. E mesmo que a gente faça isso em prol da produtividade, isso vai ser ruim porque a nossa produtividade vai ser ruim, porque a nossa atenção está ruim, né? Então, nós precisamos nos atentar muito com isso. E daí entra mais um relato meu. Eu dormi anteontem, então, essas bastante horas, que eu não sei quanto foi, e me senti super bem. E eu falei assim, então vou voltar a dormir bem. Ontem já fui, vou falar aqui um pouco das boas práticas. Ontem, aqui sempre em casa a gente só deixa uma luminária acesa, de luz amarela à noite, né? Então o clima já vai ficando bem tranquilo, bem aconchegante. Eu cheguei ali, assisti um jogo de futsal que eu gosto, mas logo comi também, logo já desliguei, comecei a ler esse livro, que eu mostrei no vídeo de ontem pra vocês, né? Comecei a ler esse livro. E fui ficando ali tranquilo, e foi 9h15 eu fui deitar. Queria dormir às 10, né? Antes das 10. Porque eu acordo às 6, daria 8 horas. Aí, deitei e não conseguia dormir por nada, por nada. Fiz minhas orações, fiz minhas respirações pra acalmar, dormi, não conseguia dormir. Olhei no celular, era 10h30 já tinha passado mais de uma hora que eu tava ali deitado e não conseguia dormir. Até que enfim, enrolei mais um pouco, consegui dormir, acordei, era 2h10 e já não voltava, não pegava mais no sono. Aí fui no banheiro, voltei, fiquei lá enrolando, não dormia, levantei de novo, falei, vou pra sala, vou ficar lendo porque é o melhor que eu faço, ficar deitado aqui na cama não adianta. Aí voltei pra sala, era 3h30, assim, já tinha passado mais de uma hora. Eu falei, eu tô achando que isso aí é fome, eu tinha comido pouco, tinha comido pouco carboidrato também, que ajuda no sono. E daí eu fui lá, fiz um lanche da madrugada, comi um caqui e comi 2 colheres de mel. E aquilo ali foi me dando um certo sono. 4 horas da manhã eu consegui dormir, voltei pro quarto, dormi, acordei às 6, fui pra missa. Enfim, por que eu estou contando isso? Pra te mostrar que nós precisamos cuidar do sono, não só deitando no horário, mas também as boas práticas que precisamos ter para que nosso sono seja bom. Eu acho que a primeira coisa é planejar para dormir às 8 horas, né? Então estar deitado ali umas 8h30 antes do seu horário de acordar. Mas dei aqueles conselhos gerais, né? Diminuir luz azul. Por exemplo, meu óculos tem filtro de luz azul. Mas não ficar no celular, sei lá, fazer uma leitura antes. Não leia na cama, talvez não seja muito bom, mas fazer uma leitura antes. Abaixar a luz dos ambientes, não deixar a luz de teto acesa, principalmente luz branca, e deixando só uma luz que esteja longe, acesa. Que mais? O celular, essas luzes, talvez óculos, aqueles óculos de performance, né? Não sei se é necessário só para quem usa muita tela mesmo. Mas uma dica aqui fundamental também é a boa alimentação. Tentar comer ali umas 2, 3 horas antes do seu sono e comer ali principalmente carboidratos bons, né? Principalmente arroz. Arroz é bom e já vai te induzindo ao sono. O que acontece? Nosso fígado, quando a gente está meio que em jejum, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a adrenalina que ele produz. Então se você já teve alguma experiência em que seu corpo liberou muita adrenalina, você percebe que é difícil ficar parado, você fica totalmente ligado. Eu tive uma vez que eu tive esse pico de adrenalina aí num campeonato de jiu-jitsu. E cara, nossa, era tipo assim, tremendo, não conseguia respirar direito, coisa horrível. E seu fígado então produz essa adrenalina, se eu não me engano. Tá. E daí você não consegue dormir. É óbvio, né? Se tem adrenalina correndo no seu sangue, você não vai conseguir dormir. E daí o mel entrou pra justamente fazer o fígado parar de produzir. Que ele é uma energia rápida pro fígado. Então, a boa alimentação também. E o principal, acho que ou um dos principais, é você ter contato com a luz solar. Você acordou, tenta olhar para o sol, pelo menos um minutinho ali, se tiver um dia ensolarado, se tiver nublado mais tempo, mas para regular o seu ritmo circadiano. O ritmo circadiano é o nosso relógio biológico.
Então é como se tivesse um relógio dentro de você em que ele vai marcando as horas. Então a hora que você acordou, você vê o sol e tenta ver o pôr do sol também. Isso influencia bastante. E também outra dica, tô soltando as dicas aí, porque eu não preparei nenhum roteiro desse vídeo, é algo que eu já estudei bastante. E até nesse livro aqui fala bastante também, né? Obviamente. Dormir e acordar sempre no mesmo horário. Esse negócio de ficar mudando de horário, seu corpo não entende, ele não se acostuma, vamos dizer assim, a esse movimento de, uma hora eu acordo, um dia eu acordo 6 horas, outro dia eu acordo 10 horas, outro dia eu acordo 7 horas, sabe? É, alternar ali no máximo meia hora ou uma hora do horário de dormir e de acordar já vai ser bastante benéfico para o seu sono. Falei tudo isso porque realmente eu estava negligenciando e teve. Antes desse tempo eu era bem chato assim com o sono, porque eu realmente percebi os benefícios, tá? Então, quando eu durmo bastante, quando eu durmo bem, eu consigo produzir muito mais, tá? Ontem, sei lá, gravei uma porrada de Reels pro Instagram, consegui ajustar algumas coisas que eu precisava ajustar justamente porque minha cabeça estava boa, eu não estava disperso, não estava nada do tipo por ter dormido. Eu senti que essa foi a diferença. Mas daí eu errei na comida, né, e sofri as consequências essa noite. Enfim, aí tem várias dicas, qualquer coisa volta o vídeo, anota, né? Mas basicamente é questão de luz, questão de marcar o seu ritmo circadiano, comer bem, né? Comer não para ficar estufado, mas para ficar satisfeito ali. E uma dica fundamental também, que eu acho muito boa, é usar esparadrapo, tem um pouquinho de esparadrapo aqui, para tampar a sua boca, tá? Consulte um médico de sono, mas de modo geral eu faço isso, eu não me consultei com um médico, mas ajuda muito porque a respiração nasal ela é muito importante, já falei isso em outros vídeos. Então eu simplesmente pego assim o esparadrapo, micropor, geralmente aquele marronzinho é melhor, e coloco assim, ó. Certo? Então é só assim, ó. E durmo. No começo talvez você estranhe um pouco, mas depois você vai acostumando. Se você não conseguir dormir nos primeiros dias, usa a fita um tempo antes de dormir, depois vai dormir, depois vai colocando aos poucos. Não precisa ser muito também, às vezes só colocar um pouquinho assim. Tem gente que tipo só coloca ela ela de pé mesmo, pra ficar mais fácil, como se fosse assim, né? Entendeu? E esse vídeo acho que ficou bastante prático e longo, né? Mas sono é algo que a gente negligencia muitas vezes por produtividade e não vale a pena. O seu rendimento cai muito, sua atenção cai muito e o retorno que você tem diante disso não vale a pena. Espero ter ajudado, pensem nisso e até amanhã. Um grande abraço. Valeu!